Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Antecipadamente peço para você curtir, compartilhar, desce o dedo no like, se inscreva no canal para que cada vídeo você fique sabendo, ative o sininho das notificações também. Você que gosta de futebol, você que gosta das coisas do futebol sul-mato-grossense, a gente sempre vai te informando e vai fazer transmissões aqui pelo canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estive ontem com o ex-presidente do Operário, atual presidente do Conselho Deliberativo do Operário, Estevão Petralas, numa entrevista longa, mais de 4 horas, que nós abordamos tudo da gestão do Petralas, o antes, o durante e agora o após ele ter trocado de lugar, né, dado após a eleição a cadeira de presidente ao Nelson Antônio, que é o atual presidente do Operário. Ficaram várias coisas muito esclarecidas, passagem dele pelo Novo Operário, a situação dele com Chiquinho Lima, Carlos Rabelo e André Chita, que nós relembramos a passagem dos dois por lá, Celso Teixeira, Celso Rodrigues, também tivemos a passagem do Gilmar Calonga, todos os treinadores, afinal de contas, que trabalharam com o Petralas, acertos, os erros, as frases polêmicas, posicionamento diante da Federação de Futebol, futuro dentro do Operário, futuro dentro da Federação de Futebol. Vale a pena você assistir aí, longa entrevista, mas que vale muito a pena para você, se não sabia, se há alguma dúvida, você tirar as dúvidas em relação ao pronunciamento, às palavras do ex-presidente do Operário, Estevão Petralas. Algumas coisas que ficam escancaradas. A primeira, a diferença do que era o Operário do Tony Vieira e para como o Estevão Petralas entrega o Operário ao Nelson Antônio. Com local, CT, estrutura de futebol, endereço, né? O Operário tem uma dificuldade de treinar, né? Que não é só do Operário, as equipes de Campo Grande têm essa dificuldade, porque ninguém tem campos de futebol aqui ideais para treinamento, mas o Operário tem um local fixo com alojamento, vestiário, lugar para almoçar, para jantar, para fazer suas refeições, local para comissão técnica, os troféus. Então, a questão estrutural do Operário mudou assim da água para o vinho. Para quem acompanhou como era na situação do Tony Vieira, da água para o vinho. Uma outra coisa que está escancarada. Há uma crise institucional no Operário. Há uma crise. Durante a entrevista, o ex-presidente Estevão Petralas teceu fortes críticas ao diretor de futebol, Anderson Ramos. No consentimento dele, na concepção dele, o Anderson não serve para a função. Há uma crise escancarada entre membros da direção do Operário, principalmente nesse quesito. E o que eu pude sentir? Elenco, comissão técnica e direção, o Anderson está isolado. Não há clima para ele continuar. É uma figura meramente ilustrativa na função de diretor de futebol, que obviamente não é só ficar mandando o relatório de cartões. O papel do diretor de futebol é muito além disso. E ficou muito claro nas palavras do Petralas o seu descontentamento com o Anderson Ramos. E o Petralas, inclusive, foi objetivo, que se ele fosse o presidente, o Anderson jamais seria o diretor de futebol. Uma outra frase impactante: caso o Nelson Antônio renuncie por qualquer motivo que seja, o Operário deixará o IP. Tá muito claro isso, que o compromisso do Petralas é com o Nelson Antônio e não com o Osnei Duarte. Os motivos estão lá explícitos, o Petralas expôs os motivos, vale a pena você conferir. Então, caso por algum motivo, por alguma razão, Nelson Antônio desista de ser presidente do Operário, o Osnei Duarte assumirá, o Operário não ficará mais no Clube IP. Uma outra crise que eu nunca vi na minha vida: o técnico do Sub-20, Elvis Delgado, não enviou os jogadores que o Leocir da Lastra solicitou para que subissem para treinamentos do Operário. Nunca vi isso na minha vida. Mandaram outros jogadores e não os que foram solicitados pelo treinador. Ou seja, a base não serve para nada. Se o técnico pede o Thiago e o técnico da base manda o Fernando Blanc, não serve para nada a base. Quem tem que escolher quem vai subir não é o Elvis Delgado, é o técnico do profissional. Onde nós estamos?
Nelson Antônio precisa tomar pulso disso. Ah, mas são departamentos diferentes. O departamento amador ele tem que ser submisso ao profissional, senão não tem o menor sentido ter base. Uma vergonha o que aconteceu do técnico Leocir da Lastra pedir atletas, indicar os atletas e o Elvis Delgado mandar outros jogadores. Não existe. A base tem que abastecer o profissional. Mais um ponto para finalizar da crise da rusga que há internamente no Operário. Palavras duras do Petralhas em relação ao G15, que é um grupo de 15 torcedores que o Petralhas denominou de G15, que só criticam, protestam, xingam e afrontam os dirigentes do Operário. E o Petralhas foi muito incisivo no seu modo, citando até alguns nomes. Então vale a pena você conferir na íntegra também esse ponto. Há uma crise instaurada no Operário, e eu não sei para onde vai a questão administrativa nos próximos dias. Depois da Série D nós vamos ficar sabendo de se o Nelson vai continuar, se não vai. Mas ontem foi dado um recado muito claro pelo ex-presidente Petralhas, que é o responsável ali pelo Clube Campestre P, porque ele é o presidente do Clube Campestre P. A estrutura usada pelo Operário só será usada enquanto o Nelson Antônio for o presidente do clube. E ele também deixou claro que não faz parte dos planos dele voltar a ser presidente do Operário. Ele tem outros planos, inclusive na federação, mas voltar a ser presidente do Operário ele não cogita. Assista, vale a pena você parar, 4 horas de programa. Se você não conseguir assistir de uma vez, assista em partes, mas confira tudo que disse. Eu resumi, foi bem resumido aqui, as palavras mais impactantes do ex-mandatário do Operário, Estevão Petralhas. Fica aqui a minha gratidão ao Operário, que nos recebeu muito bem. Aliás, a gente quebra alguns estigmas, né? Fui assessor de imprensa da federação e fui convidado a participar de uma entrevista pela TV Operário, desmitificando um monte de groselhas que são ditas a meu respeito. Nós estamos aqui sempre para pontuar em favor da melhora do nosso futebol, seja clube A, B ou C, independente do clube. Então quero agradecer Petralhas, Endrigo, Rodrigo, Dona Auxiliadora, Caio, o Vanderlei Cabreira, que esteve lá também e nós batemos um papo. Obrigado pela recepção. Parabéns ao Operário pela condição que tem hoje de oferecer estrutura básica para que os seus atletas possam treinar. O resultado a gente vê depois, né? Mas o extracampo influencia muito no que vai acontecer dentro de campo. E esse extracampo do Operário mudou radicalmente, por isso o Operário não briga mais contra o rebaixamento, como brigava no tempo do Tony Vieira. O Operário em nenhum momento passou perto nessa gestão de estar ameaçado pelo rebaixamento. Brigou nas cabeças, foi eliminado em mata-mata, passou todos os anos para o mata-mata. Então é outra perspectiva que está o Operário. E aí nós vamos ter que saber, caso o Nelson saia e o Operário saia do IP, qual será o caminho que o Osnei Duarte dará nos dias, caso ele seja o presidente do Operário. Curta, compartilha, se inscreva no canal, desce o dedo no like, ative o sininho da notificação, aqui tem opinião.